gente, um aviso. Está disponível a partir de agora no canal da Casa do Saber os cursos que eu dei lá ao longo desses últimos anos. Agora no formato de streaming você pode baixar e assistir o curso sobre Coringa, o curso sobre a arte de amar, o curso sobre psicanálise da existência, sobre o cinema. Tem vários cursos assim que pode ser interessante para quem segue aqui o canal. Então confere lá, Casa do Saber, streaming. O Bully vai colocar aqui embaixo o link de acesso. Bem-vindo ao nosso canal YouTube de hoje, Falando Nisso. Eu inverti, né? Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje no canal YouTube. Vai ver que isso tem a ver com o tema denso. Cristina Cavallari Guedes. Dunker, poderia falar sobre psicanálise de desastre. Sou moradora de Petrópolis. Obrigado. Daniel Viana, muito interessante o tema em referência ao acumuladores. Seria interessante um vídeo sobre o sobrevivencialismo ou preppers. Pessoas e grupos que se preparam para o fim do mundo. Às vezes de maneira bem planejada ou que em algumas vezes se distanciam da realidade com paranoias e teorias conspiracionistas. Né? Estamos juntando aqui essas duas questões, né? Porque no fundo levantam a questão sobre o que fazer com situações sociais, né? Com situações coletivas, onde a nossa capacidade de elaboração, de simbolização, de cura, né? Vou usar essa palavra, no sentido de tramitação da experiência, parece ser excedida. É o caso de um desastre, né? Que, em regra, tem essa dimensão da surpresa. Um desastre, alguns estão já anunciados, a gente sabe que podem acontecer, mas a rigor, quando acontece, ele vem junto com surpresa. Essa seria uma condição psíquica para o Freud da instalação de um acontecimento como traumático. Ele tem que ser Shrek. A palavra é a mesma do filme, né? Quer dizer, assim, pânico, quer dizer horror, quer dizer não estava com atenção, não estava preparado, né? Para esse acontecimento. Por isso, quando ele se dá, tem uma expressão do Freud que eu acho muito, muito interessante para designar isso. É como se o eu tivesse que lidar com aquela representação, como se aquele acontecimento tivesse que ser tratado como non arrivé, expressão em francês no Freud, né? Como não acontecido, como não chegado, como não dado. Como fazer, né, nessa situação? Então a gente tem aí as duas estratégias básicas, né, que é desautorizar o acontecido, né? E isso vai gerar, então, sonhos de repetição, sonhos de pesadelos, flashbacks, como a gente tem no estresse pós-traumático. Aquela cena, aquele mesmo acontecimento, ele fica voltando, como que pedindo para ir em frente, mas ele não passa, né? Ele volta. E do outro lado, a gente tem a transmissão do silencioso, você tem a transmissão do que não cessa de não se inscrever, diz o Lacan, para falar disso como um encontro do real. Tá? De fato, o traumático é uma das figuras fundamentais do real. Vejam que, então, eu mobilizei essa ideia da preparação. Preparação envolve atenção, envolve disposição do corpo, envolve um certo estado de tensão, né? Inclusive de evitação da ação, onde a gente vai decidir se vai para o medo ou vai para o ódio. E esse estado, ele ameniza o trauma, ele põe uma espécie de colchão para o trauma. Porque o verdadeiro trauma acontece quando a gente não estava aí, né? Então, esperando uma palavra que leva à espera, que leva à ânsia, que leva à ansiedade, mas que leva ao desejo também.
Eu tô ligando isso com o quê? Com os preps, né? Com aquelas que, dito aqui pelo Daniel, né, estão se preparando continuamente para um grande acontecimento. Eles estão acumulando alimentos, eles estão se preparando com bunkers, eles estão comprando material para, por exemplo, sobreviver a um grande hecatombe termonuclear, ou uma inversão climática, ou um asteroide, né, que vai se chocar contra a Terra. Esse filme recente, né, ou Não Olhe para Cima, ele dialoga com isso. Né? Por um lado, a gente tem pessoas que não conseguem se preparar, não conseguem, então, criar uma expectativa que pode ser, assim, de difícil enfrentamento no futuro. Né? Elas estão o quê? Estão negando. Estão negando que há um risco ambiental, há um risco planetário, há um risco global. Mas vamos olhar para os PrEPs, e eles não estariam negando? Eles estariam, vamos dizer assim, interiorizando uma espécie de, em geral, essa é a nossa hipótese, né? Eles estão interiorizando experiências traumáticas anteriores. Eles estão, assim, advertidos. Como aquela pessoa que sofre um ataque de pânico. Né? Não sei se vocês já acompanharam alguém assim. Uma coisa devastadora, porque ele acontece sem aviso. Eu estava na fila do banco, eu estava gravando um Falando Nisso, eu estava estudando, eu estava calmamente em casa e daí, bum, meu mundo caiu. Como o PrEPs, é como se a pessoa tivesse advertida dessa experiência, e como aquele que passou por um evento de pânico, ele se põe em guarda permanentemente. Ele se põe em guarda, ele se põe numa atitude, vamos dizer assim, de tentar evitar, de se proteger, de se planejar para esse evento. Sim, a pergunta coloca de uma maneira interessante, né? Há planejamentos paranoicos. Jim Jones, né? Um caso em que uma comunidade religiosa que é montada na Guiana e que estão às voltas com o fim do mundo não vem e as pessoas então são convidadas a tomarem um certo suco de laranja venenoso, porque, bom, aquele grande evento, ele requer uma espécie assim de reparação da realidade para se realizar. É de fato foi uma experiência de um massacre, né? Milhões de pessoas, né? Milhões não, mas milhares de pessoas então cometem um suicídio coletivo nessa narrativa, no interior dessa narrativa, naquele caso assim paranoica, de que o mundo vai realmente acabar. Né? E, portanto, nós estaremos preparados, estamos preparados, o mundo não acabou. Né? O que acontece? Você corrige a realidade para ela se ajustar ao delírio. E os preparadores, né, eles, no fundo, estão como que sequelados, né? De traumas, muitas vezes traumas sociais. Por exemplo, né, uma grande estudiosa dessa matéria é uma autora indiana chamada Veena Das. Né? Affliction, é um livro incrível dela, e traduzido, Vidas e Palavras, a violência e sua descida ao ordinário. Ela acompanhou os massacres entre hindus e sikhs na Índia por volta dos anos 1984, né, no Partition, onde você teve estupros em massa, onde você teve violência de parte a parte, onde você teve casas queimadas, né? Muito pungente, o relato da mãe que tem o seu filho está numa casa com o marido, ela tem que fazer alguma coisa, mas está todo mundo cercando a casa, então ela pede para a filha ir lá, e daí a filha vai, mas o tio percebe que vai acontecer, mas não dá tempo, e eles queimam o marido e o filho, né, dela, e ela não consegue se recuperar. Então a Veena Das acompanha o que acontece com o desastre depois do desastre. E nesse caso um desastre onde você vai ter, então as pessoas são punidas, muitos delas são levados então para um presídio, mas dali a pouco elas saem do presídio.
E daí você tem uma comunidade onde estão convivendo ali, né? O carrasco, aquele que queimou o seu filho, e você, que é viúva, que é mãe ou pai daquele filho que foi queimado, que foi morto, que foi estuprado. Ou seja, o que fazer na situação em que o desastre, né, ela se torna uma experiência social. Bom, a gente esteve lá em Belo Monte, atendendo, escutando as pessoas que estavam desalojadas, que perderam o seu rio, que perderam sua terra, os ribeirinhos, e que a gente começa a notar, né, ali você tem um efeito exatamente descrito pelo Freud como de repetição do traumático. O traumático que não é elaborado, ele se representa. Então aqui, naquele mesmo lugar, a gente teve a Guerra da Borracha, a gente teve um massacre de indígenas, você teve grilagem de terras, você teve garimpo ilegal, você teve Transamazônica, e daí você teve Belo Monte. Como que essa comunidade, né, quer dizer, historicamente, lida com essa repetição e às vezes a favorece, né? E às vezes não consegue lutar contra essa repetição, né, que é própria do traumático. Né? Por isso a gente fala de se o ser humano ele é estruturalmente traumatizado, né? Ele é estruturalmente trágico, né? Porque ele tem que se haver com essa situação descrita pela Vina Das como, e eu acho que a resposta dela é uma resposta muito interessante. Ela debate com Achille Mbembe, ela debate com o pessoal que trabalha com traumas coletivos como o Holocausto, Rethinking Holocaust, muito interessante, e a Ruda Bauer, né? É alguém que está dialogando também com esse tipo de problema. E a questão que a Vina Das coloca é assim, como olhar para o trauma como um acontecido, ou seja, que precisa ser reconhecido enquanto acontecido, precisa ser autorizado enquanto acontecido, que precisa de indenizações às vezes, que precisa de reconhecimento do Estado quando se trata de violência de Estado, que precisa de reparação. Né? Outro conceito psicanalítico, Melanie Klein desenvolveu essa ideia, né? O que é reparar? Né? Você ir lá e pagar a conta pelo que você fez? Não. Vina Das vai dizer assim, a grande questão aqui é como você continua junto depois do trauma. Né? Como é que você pode pertencer a uma mesma comunidade, né, depois do trauma? E ela vai dizer assim, e eu acho isso fantástico, escute as crianças, porque ela vai contar assim, as crianças elas vão produzindo narrativas que são autênticas reparações para o futuro, né? Não é aquele cara, o criminoso, mas e o filho daquele criminoso? O que fazer? Tem uma tese linda da Keila de Maceió, que estudou o que acontece com as famílias que têm Eichmann no nome, que tem Göring no nome, que tem Goebbels no nome. Não? Imagina, são famílias marcadas pelo nazismo. É um estudo fascinante, porque ela vai mostrar como é que é tão difícil para o sobrevivente. Vários deles se matam, vários deles mudam o nome, vários deles se dedicam a instituições de reparação, mas isso é o caso, vamos dizer assim, de como aquela pessoa se vira com isso. Como é que uma comunidade se vira com isso? Escute as crianças. As crianças vão falar coisas como, aqui queimaram meu pai, nessa árvore o meu tio se enforcou, naquela outra minha mãe foi estuprada. E quando você escuta isso vindo de uma criança, isso possui uma voz de denunciação, né, para falar com a Lélia Gonzalez, uma voz que está entre o enunciado e a enunciação, que possui um inusitado efeito de reparação, né? Recomendo a vocês um artista chileno chamado Alfredo Jaar. Ele trabalha especificamente com situações de desastre, né? E ele diz, a arte é absolutamente fundamental nesses casos. Por quê? Porque você precisa, então, escute as crianças e os artistas. Porque você precisa não embelezar, não desculpar, não grafar, mas você precisa
produzir uma nova relação entre o presente, o passado e o futuro. E é isso que os artistas fazem. Então, por exemplo, ele vai onde estoura aquela usina nuclear no Japão, não é Fukushima, e ele anda nos destroços e ele diz, mas como é que nós podemos falar disso? Né? Como falar disso à altura e à dignidade dessa experiência? E daí ele, por exemplo, localiza uma história que é de uma radialista que percebe a onda vindo e em vez de fugir, ela diz, alguém tem que ficar para ajudar as pessoas a fugirem para a colina. Então ela permanece, né, naquele lugar dizendo, corra para cá, essa é a situação, vamos fugir e etc. E daí naquela instalação ele recolhe, né, e produz uma espécie de obra, uma instalação com todos os giz que ele colheu em todas as escolas de Fukushima, e coloca um quadro negro ao fundo e é um tanque de giz. Você diz assim, do que estamos falando aqui? De todas as aulas que não foram dadas para todas as crianças que não puderam ter aquele saber transmitido naquele lugar. Ou seja, é uma intervenção, né? Aí a arte, aí escute as crianças e, bom, como essa intervenção foi possível? O Estado, né? Quer dizer, a escuta e a atitude, vamos dizer assim, do Estado, ela é muito importante para o quê? Para permitir o testemunho, para que a palavra se restaure, para que a palavra se restaure na sua transmissão para outras experiências. Bom, mas a gente vai ficar então imune ao desastre com isso? A gente vai apagar a Shoah? De jeito nenhum. Justamente esse impossível de dizer que precisa ser incluído no próprio processo de representação, para que não aconteça o que a segunda geração de alemães acabou fazendo com o Holocausto. Nós erramos, aqui tem uma nova regra, tem uma nova Constituição, agora Schluss, vamos em frente. Você vai ver o que acontece quando você tem soluções desse tipo. O traumático volta, o nazismo está aí batendo a porta e você não consegue explicar por quê. Por quê? Porque você não operou no sistema de transmissão e de reformulação das temporalidades, né? Que vai do presente, vai ao passado e que inventa um outro futuro. Mas eu fiz uma nova lei não inventa um novo futuro. Você vai precisar do Estado, você vai precisar dos testemunhos, você vai precisar, como diz a Ilana Feldman, a querida amiga, no meu entender, assim, a melhor teórica do cinema e da psicanálise nessa matéria, né? Você vai precisar entender como é que o irrepresentável faz parte de uma peça, faz parte de um filme, como o indizível pode ser, assim, cernido, né? Pode ser, assim, parte do seu processo. Nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser, assim, contabilizado. O que a gente faz com o incontável? Ele tem que ir junto com a gente. Mas para que o incontável possa ir, o contável tem que aparecer. Então aí a gente se cria um problema que é assim, tá bom, o Estado, ou a Union Carbide, a indústria química que produziu o desastre em Bhopal, na Índia, também analisado pela Veena Das, paga uma indenização, são milhões de dólares. Tá bom, o que a gente faz com milhões de dólares? Uma estátua? Escolas? Dá para as famílias? E aí? O Estatuto do Dinheiro, e a gente já vem questionando isso aqui nesse canal, ele se transforma em algo completamente diferente do dinheiro como instrumento de trocas. E esse tipo de diferencialidade que convida a elaboração em outro sentido do que é o traumático num desastre, né? Um desastre precisa ser nomeado, mas ele precisa ser nomeado com um certo recuo, sabendo que essa nomeação não será completa. Como disse Paul Celan, depois em referência a Paul Celan, Adorno, depois de Auschwitz não é mais possível fazer poesia. Ele estava pegando um lado dessa história. Para quem se interessa por isso, esse livro fabuloso, Catástrofe e Representação, organizado pelo Nestrovsky e pelo Márcio Zelliman, é uma introdução muito bem organizada, muito representativa do pensamento psicanalítico sobre o desastre, chama-se Catástrofe e Representação. Tá?
Dizer, a catástrofe, então, é um tema para nós, é um tema da mais alta dignidade, porque ele conecta profundamente aquela história, aquela pessoa, ele liga aquilo que você poderia chamar, assim, a singularidade de um sujeito com a sua universalidade, com a experiência que, por ser de uma comunidade, seria potencialmente de todos nós. É isso que a gente espera de uma catástrofe. E o que a gente não espera de uma catástrofe é aquela reação tradicional a isso. Ai, meu Deus do céu, tem um culpado. Quem é o culpado? Prendam os culpados de sempre. Ufa, ainda bem. Agora está lá Petrópolis, está lá Mariana, está lá Belo Monte, está lá Boate Kiss, está lá uma sequência de casos que, assim, foram, de certa forma, congelados por esse discurso, que é o discurso, vamos dizer assim, do consumo da tragédia, né? Da transformação da tragédia em outra coisa. O que é interessante do trágico é justamente que quando a gente foge da tragédia, a gente se obriga a repeti-la. Se a psicanálise pode ter alguma contribuição para isso, é um outro tratamento para o trágico, é um outro tratamento para o desastre, para a catástrofe, para a representação. Como dizia Winnicott, nesses casos em que as vidas são tomadas por vai acontecer, uma catástrofe vai se dar, as vidas em estado de PrEPs, né? Amigo, o PrEPs, nada contra, mas a tragédia já aconteceu. A catástrofe já se deu. Ela está ou na sua vida, ou na sua história, ou na sua comunidade. Que tal olhar para isso, autorizar isso, em vez de simplesmente fugir de um futuro que está, infelizmente, às suas costas? Então aqui queria fazer uma nota, né, em homenagem ao nosso Lilo Clareto, que junto com Eliane Brum fez esse filme, chama-se Eu e Mais Um, tá no YouTube. É um filme sobre nossa intervenção lá em Belo Monte, sobre o que estamos falando aqui. Eliane continua a sua luta ambiental, social, e Lilo nos deixou durante a pandemia de Covid. Queria agradecer todos os esforços da equipe da Clínica do Cuidado, Ilana Katz, todo o pessoal, todos que trabalharam para tentar ajudar a Lilo, sua família, e queria dedicar então falando nisso ao querido Lilo, que sua fotografia, seu olhar, a sua maneira tão sensível e humorada de fazer da tragédia a dignidade da coisa, né? E, portanto, sublimar, que isso fique aí para nossa lembrança no futuro. É isso aí, gente. Por hoje é só, canoa e rema no que não tá movendo, porque essa para cruzar todos os rios do Estige.